Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha nós aqui outra vez. Como vocês estão? Firmes e fortes, perseverantes. Precisamos focar, precisamos olhar para o alto, não é verdade? Então estamos mais uma vez com o coração agradecido ao Senhor por estar vivo. Então a gente precisa acordar já com alegria, com o coração grato pelo fôlego de vida, por os olhos terem abertos, pelos órgãos funcionando com precisão. Temos que se apegar com coisas que não convêm, que desagradam, né? Glória a Deus por isso. Estamos aqui mais uma manhã para exaltar esse Deus tão lindo, tão poderoso, tão maravilhoso. Eu convido você para fazer uma oração nesse momento, para a gente glorificar o nosso Deus e firmar cada vez mais o nosso coração perante Ele. Então bora, levanta essa cabeça, para com essas coisas. Isso não agrada ao Senhor. Desânimo, choro, cara triste. Isso não agrada ao Senhor, porque a gente só tem motivo de sobra para agradecer. Estamos vivos, né? Glória a Deus por isso. Então vamos orar nesta manhã para a gente meditar um pouco mais do que Deus tem para nós nesta manhã. Vamos orar. Pai, te damos graças, te damos honra, te damos louvor. Queremos te agradecer por mais um dia, Senhor. Por mais um dia na tua presença, por mais um dia que o Senhor nos concede de acordarmos. Isso é motivo de glorificar, de gratidão. Obrigada, Senhor. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Mais um dia desafiador. Mais um dia na tua presença, com o Senhor no barco. O Senhor é suficiente para nos ajudar a superar toda e qualquer situação. Obrigada por cada vida que aqui vai entrar, que nós possamos aprender do Senhor nesta manhã. Que a gente possa crescer com a tua palavra nesta manhã e tomar posse e seguirmos cada vez mais em fé, na direção certa e confiantes no Pai que temos. Obrigada por cada vida que aqui vai entrar, quem vai ouvir essa ministração, tudo para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Olha, fecha essa porta aí, senão fica com a zoada aqui. Vai sair da cozinha, mamãe, puxa aí. Qual? Essa aí. Fechar? É, porque vocês estão conversando, aí eu tô aqui na live. Olha, vamos meditar agora um pouco. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Se não estiver bem, pode melhorar. Na presença de Deus, a coisa muda. Na presença de Deus, a palavra é suficiente para fazer a gente romper com as dificuldades, né? Então eu quero convidar você a abrir sua palavra, a palavra do Senhor, a sua Bíblia, em 1 Pedro 2:9. Abramos aí, vamos ler. O que diz para a gente nesta manhã? 1 Pedro 2:9. Se você não está com Bíblia, depois você escuta, depois você medita, abre novamente, lê novamente, porque é na leitura que a gente vai rompendo, né? A palavra vai ajudando. Deixa eu botar aqui em outra versão. Olha o que a palavra de Deus diz. Então, queridos, fique com o que a palavra diz. Então, não aceite palavras contrárias, não. Palavras negativas, palavras que colocam você lá para baixo, dizendo que você não é. Não, a gente tem que ficar com o que Deus é, porque foi Ele que nos formou, foi Ele que nos criou. Então, o que importa é o que Ele diz. Nada além disso. O que o Senhor falar é o que eu e você precisa se apegar. É o que eu e você precisa segurar. O resto, não considere. Não considere. Sabe por quê? Porque não é real.
não é verdadeiro. O inimigo, ele usa pessoas para colocar a gente lá para baixo, né? Para dizer palavras que não condizem. Agora, cabe a mim e a você absorver ou não. Então, a gente precisa saber quem somos em Deus, para poder a gente rejeitar o que não é real na palavra. Se eu conheço o que é real na palavra, o que vier fora dela, eu vou rejeitar de imediato. Né? Aí a gente costuma dizer, as pessoas falam muito, já ouvi uma ministração sobre isso. Sobre uma nota, R$1. Um exemplo, uma nota real, R$1 não existe, estou dizendo uma nota real, vamos dizer R$50. Se eu conheço a nota de R$50, se eu estudo sobre ela, eu não preciso me preocupar com a nota falsa. Porque se eu conheço a verdadeira, quando chegar a falsa, eu vou identificar de imediato. Então você não precisa estudar a falsa, porque a falsa não precisa, né, ser considerada. Agora, se você conhecer o que é real, o que vier fora disso, você vai rejeitar. Não é verdade? Então vamos lá. Olha o que a palavra de Deus diz. Então nesta manhã o Senhor está dizendo para você, ei, não fique com essa palavra aí não. Fique com o que eu digo a seu respeito. Olha o que o Senhor diz que nós somos. Nós os filhos, aqueles que realmente se renderam para Ele. Não para a religião, mas para o Senhor. E é isso que a nossa mente precisa entender. E o Senhor está falando para a gente. Vê, 1 Pedro 2,9. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real. A gente vai ler o versículo todo, depois a gente estratifica. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fecha aí que eu esqueci de fechar. Fechei, tá fedendo. Amém, queridos? Vamos lá. É porque aqui tá zoada, mas vamos focar aqui. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tremendo, né? Você está meditando, você está prestando atenção na palavra que o Senhor está dizendo que nós somos. A gente é uma geração eleita. Houve uma eleição. Existiu uma eleição. E para isso nós fomos eleitos. A geração eleita dele. Coisa linda, né? Meu Deus, somos escolhidos do Pai. Somos herança dele. Ele tem a posse sobre as nossas vidas. Somos o tesouro do Senhor. Então como é que você vai dar ouvido de quem está dizendo que você não é nada, que você não é importante, talvez você foi rejeitado? Não. Pelo Senhor, Ele diz que você aí, você é uma geração eleita, você é meu. Você é uma herança minha. Você é o tesouro, o meu tesouro, o Senhor está falando. Eu estou parafraseando. Fomos eleitos, queridos. Somos uma geração eleita. Queiram o inimigo ou não. Queiram as pessoas ou não. Então não importa o que acham, o que dizem. O que importa é o que nós somos em Deus. E aqui continua dizendo que nós somos o sacerdócio real. Sabe o que significa ser o sacerdócio real? É sermos autorizados. Fomos autorizados. Autorizados a exercer uma missão. Que missão é essa? Propagar o reino do nosso Pai, o reino a qual pertencemos, e resgatar o máximo de pessoas para o nosso reino, o reino de Deus, o reino do nosso Pai. É uma missão, temos uma missão. Agora essa missão precisa ser executada com dedicação. Isso é possível estudando Bíblia, meditando na Bíblia, aprendendo, renunciando, sendo canal de bênção, praticando aquilo que tem aprendido. Não é verdade? Então olha o que o Senhor diz. Primeiro Ele diz que você é uma geração eleita.
Aleluia. Depois ele está dizendo que você é um sacerdócio real. Você foi autorizado para exercer uma missão. Como você não é importante? Aí você prefere ficar com palavras que machucaram. Você prefere ficar com palavras que não procedem. Não, tem que ficar com o que a Bíblia diz. Olha, mais um ponto que o Senhor diz aqui nesse versículo, em 1 Pedro 2,9. Povo de propriedade exclusiva dele. Dele quem? De Deus, do nosso Pai. É um povo de propriedade. Quando você compra uma propriedade, aquela propriedade é sua, não é verdade? Não é diferente. Fomos comprados com um preço alto. Não foi de moeda, não foi de dinheiro, mas foi preço de sangue. Sangue na cruz. Eu e você foi comprado. Fomos. Por isso que nós somos exclusivos dele. Então o inimigo das nossas almas não tem vez. Somos carimbados, temos um selo em nós, a Bíblia diz. Sabe que selo é esse? O Espírito Santo da verdade habita em nós. O inimigo das nossas almas olha pra gente e vê o selo carimbado. Aí diz, não, aquele é uma propriedade exclusiva. Ele próprio sabe. Ali é uma propriedade de Deus, a gente não pode tocar. Oh, glória. Agora, é claro, precisamos estar em obediência, em busca. Precisamos estar plugados em Deus. Porque se a gente der abertura, o inimigo entra com tudo. Porque ele tem ódio. Ele tem fúria contra as nossas vidas. E ele só fica catando uma brecha para nos derrotar. Para nos matar, para nos prejudicar. Aí eu e você vai abrir essa brecha? Claro que não. Vamos fechar cada vez mais. Vamos nos blindar cada vez mais. E esse blindar só é possível buscando na palavra. Existem carros aí de milhões que são blindados contra o fogo, né? Esse blindar da gente é mais especial do que isso aí. Que nada nem toca, nem fica faísca, nem fica o odor. Nos carros blindados não perfura, né? Mas machuca, amassa, fica ali o arranhão. Da gente é diferente. O nosso blindar vem do céu. Nada afeta. Nem o cheiro afeta. Nosso Deus é perfeito. Então você, eu e você somos um povo de propriedade exclusiva dele. Fomos comprados, queridos. Aquilo que foi comprado acabou. A gente tem um dono. Nosso dono é o Senhor. Acabou. E o inimigo, ele sabe disso. Agora, nossa alma precisa compreender isso melhor. Para a gente usufruir. Aí eu quero lhe dizer, vamos lá para Colossenses 1,13. Veja lá. Diz assim. E que nos tirou do poder das trevas. Eita, nem terminei de ler aqui, ó. Vamos lá antes de ir para Colossenses. Olha, povo de propriedade exclusiva, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que nos convocou das trevas. A gente vivia nas trevas, mas a Bíblia diz que nós fomos resgatados das trevas para a luz. Olha, das trevas para a sua maravilhosa luz. Fomos tirados da mão do inimigo. A gente tinha por pai ele. Mas hoje nós fomos resgatados das trevas para a luz. Hoje estamos em um outro patamar, em um outro estilo de vida. Temos um novo Pai, o Deus Todo-Poderoso, nosso Pai. Não é verdade? Ele é Salvador através de Jesus que ele mandou o Filho dele. Aí aqui em Colossenses 1,13 diz assim, e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Oh, glória! Louvado seja Deus. Então, queridos, eu estou passando rapidinho nesta manhã, só para que eu e você tenha mais convicção de quem somos em Deus. Somos uma geração eleita, fomos escolhidos, somos o tesouro do Senhor, somos a menina dos seus olhos. Somos o jardim deles. A gente poderia passar vários tempos aqui falando de versículos que falam da nossa importância em Deus. Somos sacerdócio real.
O que é sacerdócio? É ter autorização para exercer a missão com muita dedicação. Tem que ser com dedicação. Se não for com dedicação, a coisa... Certo, vai com Deus. Se não for com dedicação, a coisa não flui. Agora, se for com dedicação, a gente vai exercer a missão para o que nós fomos chamados para executar. Não é verdade? E ele diz também que a gente é povo de propriedade exclusiva dele. Tá sem valor, estamos sem valor. Pense que propriedade é tão importante, tão especial. É ali, mamãe, que ele tá fechando por lá. É tão... Eu tô aqui, minha filha. É tão exclusivo e tão precioso essa propriedade que somos nós, que ele habita em nós. Será que a gente tem valor? Será que a gente é importante? É muito importante, ele vive em nós. E antes mesmo de viver, queridos, ele mandou o filho dele para morrer na cruz pela minha e a sua vida. Será que a gente não tem valor? Então não importa se você foi rejeitado, não importa se você foi caluniado, não importa se você foi injuriado, não importa se foi declarado palavras de maldição sobre a sua vida, nada disso prevalece. O que prevalece é o que eu e você somos em Deus. Somos geração eleita, somos sacerdócio real, somos um povo de propriedade exclusiva dele. E o inimigo não pode sequer chegar perto, a não ser que eu e você dê legalidade. Mas que não é o nosso caso. Amém? Glória a Deus por isso. E se por um acaso existir, faça uma análise. Precisamos cada um fazer diariamente uma análise sobre a nossa vida. Do que precisa melhorar, do que precisa, renunciar. E aquilo que tiver de forma inadequada, a gente precisa fazer o nosso papel. Que é rejeitar o que não condiz com a palavra. Que é a gente mudar de postura. Ah, Fabiana, mas é tão difícil, eu não estou conseguindo. Eu quero dizer para você que está disponível a força que eu e você precisa para mudar toda e qualquer situação. Existe a força, essa força é o Espírito Santo da verdade, o nosso Ruach, e ele mora em mim, mora em você. Então há possibilidades, porque ele habita em nós, de nos ajudar, de nos fortalecer a cada momento das nossas vidas. Querido, temos uma alma que ela não é renovada como deveria. Precisamos cada dia renovar com a palavra. Para que na hora dos pensamentos, na hora das setas do inimigo, a gente saber conduzir, a gente saber rejeitar. Uma live que nós fizemos ontem, falamos sobre isso, da importância, da leitura constante, de uma meditação na palavra. Você que não assistiu, assista. Porque sempre é o Espírito Santo trazendo para a gente instruções, ensinamentos para a gente romper e a gente conseguir viver enquanto a gente está o nosso tempo aqui nessa terra. Porque é muita luta em todas as áreas. Eu creio que é assim com você também. Mas a gente não pode baixar a cabeça, a gente não pode desfalecer. A gente precisa acreditar com quem estamos, com quem mora em nós, com quem nos capacita, com quem diz que somos a geração dele. Fomos eleitos, queridos. Eleitos do Pai. Glória a Deus por isso. Ele é maravilhoso. Ele é grandioso. Ele é real. Ele é santo, puro, justo. E ele está comigo e com você. Em meio a qualquer situação. Coloca as tuas necessidades diante dele. Que nós possamos colocar nossas necessidades diante do Senhor. Para que a gente possa ser direcionados com a instrução dele. E quando a gente coloca diante do Pai que nós temos, a gente descansa. Porque na hora certa, ele faz a coisa mudar. Na hora certa, ele faz as circunstâncias sair da nossa frente. Amém, queridos? Então não esquece. Fica meditando nesse versículo em 1 Pedro 2,9. Que eu e você somos uma geração eleita. Oh, glória! Somos o sacerdócio real, autoridade. Somos autorizados a exercer uma missão onde a gente for. Então a gente não tem que andar de cabeça baixa, não. Não. Temos que andar conforme filhos de Deus. Não é verdade? Então não tem que estar com
picuinha, não tem que estar com tristezinha, chorando, de cara feia. Não. Você precisa e eu preciso entender quem somos nele. Quando a gente entender isso, a coisa vai mudar de figura. Muda, porque a gente sabe quem somos nele. E nesta manhã, ele está dizendo para a gente, ergam a cabeça. Vocês é meu povo, exclusivo, carimbado, autorizados a executar aqui nessa terra. Onde passar, eu estou com vocês. Existe, querido, um documento assinado ao nosso respeito. Um testamento. Existe uma procuração para que a gente represente o Senhor aqui nessa terra. Onde passarmos. Então, entendamos que não somos qualquer pessoa. Somos filhos do Deus Altíssimo, aquele que rege todas as coisas. Aquele que determina, aquele que permite, aquele que executa, aquele que dá vida, aquele que tira vida, aquele que faz a coisa acontecer. Somos filhos dele. Nada menos do que isso, é disso para mais. Precisamos entender isso. Quando a gente entender, a gente vai dar passos mais seguros em Deus. Então, nesta manhã, que esta palavra possa ter invadido o seu coração como invadiu o meu. Uma maior compreensão de quem eu sou nele. E você também. E medita mais. E lá, como eu disse em Colossenses, 1:13, lembre que ele tirou a gente das trevas. Transportou. Um transportar é algo assim, puxado, retirado. De um canto para outro. À medida que a gente abriu o coração, se arrependeu das nossas ações, dos nossos pecados, das nossas falhas e convidou o Senhor para habitar em nós, aí a gente foi tirado da mão do inimigo, que ele comandava nossas vidas, que ele fazia a gente de boneco, de chantoche, chantoche, né? Fazia e desfazia sobre as nossas vidas. Mas agora é diferente. O Senhor arrancou da mão dele e nos transportou para a luz. Hoje temos um novo Pai, o nosso Deus amado Senhor. Glória a Deus. Então é Ele que determina sobre as nossas vidas. Que nós possamos desejar aprender da sua palavra. Que nós possamos cada dia buscar mais a sua palavra. Que nós possamos obedecer aquilo que tem chego para nós. Porque só assim, queridos, na busca dessa palavra, no praticar o que tem chego, é que a gente vai obter os resultados. Caso contrário, o inimigo vai encontrar brecha nas nossas vidas e vai continuar tentando destruir, não só a sua vida nem a minha, mas a nossa família por completo. Mas ele é um derrotado. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas para isso precisamos fazer a nossa parte, que é obedecer a sua palavra. E hoje eu até passei para umas colegas, umas irmãs, o que consta lá em primeiro, vamos lá. Que as pessoas dizem assim, Fabiana, é tão difícil seguir a Bíblia. É difícil se a gente não decidir. Se a gente não decidir querer, aí ela se torna difícil. Agora, se a gente aprende e decide e considera, a força que eu e vocês precisam já está dentro, que é o Espírito Santo que a gente sabe. Aí olha o que a Bíblia diz aqui em 1 João 5:3. Para desconstruir na nossa mente, que muitas vezes eu já cheguei a dizer, eu digo, meu Deus, como é complicado e seguir as instruções da palavra. Eu dizia também. Mas quando eu aprendi esse versículo, e realmente a alma precisa entender, não é difícil. É difícil se a gente não quiser, se a gente não considerar, se a gente não buscar, se a gente não perseverar, e se torna difícil. Mas você acha que o nosso Pai, por ser tão justo, ia colocar algo para os filhos para realizar se não fosse capaz de realizar? Claro que a gente é capaz, está disponível sobre as nossas vidas. E a gente tem o Espírito Santo a todo momento. Essa live termina, mas você vai continuar com o Espírito Santo aí dentro de você, eu também. Esse momento termina, mas a gente vai dar continuidade nas nossas atividades, né? Iremos dar continuidade com Ele, em nós.
Ele não fica saindo e entrando, ele mora em mim e você. Somos o templo dele. Tá lembrado disso? Aí olha o que aqui a palavra de Deus diz em 1 João 5,3. Portanto, nisto consiste o amor a Deus. O que é que consiste? Em que pratiquemos. Porque muitas vezes a gente diz, eu amo o Senhor, amo a sua palavra. Mas qual é o pesar? É quando a gente pratica o que a gente aprende. Aí a gente está dizendo, realmente está provando ali que a gente ama o Senhor. Quando a gente deseja praticar, quando a gente se esforça em praticar o que ele diz. Em que pratiquemos os seus mandamentos. Aí ele continua dizendo, e os seus mandamentos não são penosos. Outras versões dizem, não são difíceis de obedecer. Outras dizem, não são pesados. Observe que as instruções do Senhor são capazes que a gente pratique. Porque ele dá as ferramentas necessárias. Já deu o Espírito Santo, dá as instruções e o Espírito Santo nos ajuda. Agora precisa eu e você decidir. Amém? Aí para você ver lá que Salmo 119, para a gente encerrar esse momento e você ficar ligadinho, que a qualquer momento a gente volta para falar mais, para a gente aprender mais, porque é tão bom, né? 119, 103. Olha, o que é que diz aqui? Salmos 119, 103. Quão doces. Você gosta de doce? Não é saboroso? Embora que o doce inflama, né? Ao corpo, doce literalmente. Mas essa explanação é dizer assim, é tão saboroso, é tão delicioso. Quão doces são os teus decretos ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Olha que tremendo. Você acha que se não fosse mel, que não fosse doce, os preceitos, os decretos, os mandamentos do Senhor, ele estava dizendo em sua palavra? Não, claro que não. Aí ele não é mentiroso, ele é fiel, ele é justo. Então ele diz, né, que os mandamentos dele não são difíceis de ser praticados. Basta a gente se esforçar, basta a gente buscar, basta a gente conhecer para poder a gente saber como se conduzir. Porque o Espírito Santo está ali, 24 horas. A gente não precisa chamá-lo. Ele está conosco. A gente precisa compreender e percebê-lo a cada segundo das nossas vidas. Aí ele pega junto e nos ajuda. Pega junto e nos auxilia. Amém, queridos? É dessa forma. Então, nesta manhã, o Senhor está dizendo que você é importante, que você é especial, que você é geração eleita, que você e eu somos sacerdócio real. É um povo autorizado, um povo exclusivo dele. Então não aceite palavras contrárias. Que você não presta, que você não serve, que você não é nada, que você é porcaria, seja qual for a palavra negativa. Não aceite, porque isso não é real, isso não é verdade. Somos um povo exclusivo dele. Aleluia. Não é? Louvado seja o nome do Senhor. Então que nesta manhã, esse final de manhã, já entramos na tarde, a sua tarde seja uma tarde abençoada, cheia de proteção, cheia de sabedoria, cheia de força que já está aí dentro de você, essa força que você precisa para qualquer área das suas vidas, da minha vida, e que a gente possa romper a cada momento com as situações que possam se levantar contra nós. Entendamos que temos um Pai poderoso, que está acima de todas as coisas, que é capaz de mudar as nossas vidas, basta nós crermos e confiarmos no Pai que nós temos, amém? Que Deus abençoe a sua vida e a minha na prática da palavra, e que a gente deseje cada vez mais meditar e ler a Bíblia, para que a gente se fortaleça mais e saibamos lutar com as dificuldades do dia a dia, porque enquanto a gente viver nessa terra, luta, desafio, aflições, mas louvado seja o nome do Senhor, que temos as ferramentas necessárias. Só basta a gente acreditar, confiar e desejar e considerar aquilo que o Senhor tem ensinado para a gente. Amém? Beijo no seu coração.
Que eu e você possa renovar cada vez mais nossa mente, para que a gente usufrua do que está pronto para nós. Em nome de Jesus. Beijo no coração. Não esquece de curtir essa live e compartilhar. Compartilha para que outras pessoas peguem o versículo e também medite. E isso é servir ao Senhor também. Quando você compartilha informações que vai fazer outras pessoas crescerem, outras pessoas a se fortalecerem, se é a palavra de Deus, você precisa compartilhar para que alcance o máximo de pessoas, para que elas sejam resgatadas e para que elas que já foram resgatadas se fortaleçam cada vez mais. Não esquece. Amém? Abençoa também outras vidas compartilhando. Tudo para a glória de Deus, porque tudo é para Ele. Nada para a gente, mas tudo é para Ele. Amém? Deus abençoe e até a qualquer momento, se assim Deus permitir. Lembrando que o dia de amanhã vai ser melhor do que hoje. Proferimos, declaremos para que a gente usufrua daquilo que a gente vai declarar. Em nome de Jesus. Beijo, gente, e até mais tarde.